Olá pessoal, aqui é o professor Fernandes. Bom, nesse vídeo a gente vai resolver aqui algumas questões sobre o cálculo de zeros de funções ou raízes de equações por meio de métodos numéricos, certo? Na primeira questão, nós vamos utilizar o método da bisseção para determinar o zero da função que consta abaixo, com a precisão de 10 a menos 1 no intervalo especificado, nesse caso, o intervalo de 2 a 3. E usar como critério de parada o erro relativo, considerando 4 casas decimais com arredondamento. Então, nessa questão, nós iremos resolver e calcular o zero dessa função por meio do método da bisseção, né? Nesse caso, pessoal, nós não precisamos seguir a primeira etapa do processo, que é o isolamento da raiz, porque já foi dado o intervalo que contém o zero dessa função, a raiz dessa equação, né? Então, a gente já parte desse intervalo inicial, de 2 a 3. E aí a gente já pode executar o método da bisseção em si, não precisa fazer aquele isolamento inicial, certo? Então, vamos lá. Primeira etapa do método, né? Vamos pegar aqui, enumerar direitinho, vou colocar k igual a 1. Então, a primeira etapa, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular o x1. Nesse caso, tomando a média desses extremos aqui, né? Então, 2 mais 3 dividido por 2. A média dos extremos do intervalo atual, do intervalo em questão. Então, 2 mais 3 é 5, dividido por 2 dá 2,5. Esse é o nosso primeira aproximação para o zero dessa função, certo? Bom, o que é que a gente precisa avaliar agora? A gente precisa avaliar qual que será o novo intervalo, né? Para a etapa seguinte. Bom, o novo intervalo, para a gente saber, né, para facilitar, a gente faz o seguinte, vamos imaginar o seguinte, aqui a princípio a gente tem 2 e 3, intervalo inicial, que foi que a gente encontrou, né? Encontramos o ponto médio aqui, o meio do caminho, 2,5. Bom, o que é que a gente precisa fazer para descobrir o novo intervalo, né? Se é de 2 até 2,5 ou se é de 2,5 até 3. Verificar onde é que muda de sinal nesses valores aqui. Para isso, a gente precisa calcular a f de 2, a f de 2,5 e a f de 3. Né? Como é que a gente faz esse cálculo? Substituindo esses valores que estão dentro do parêntese na função dada na questão, né? Que é x ln de x menos 3,2. Então, calculando aqui a f de 2, vai ficar 2 vezes ln de 2 menos 3,2. Calculando a f de 2,5, então 2,5 vezes o ln de 2,5 menos 3,2. Calculando a f de 3, 3 vezes ln de 3 menos 3,2. Bom, fazendo essa conta numa calculadora científica, nós encontraremos o seguinte. 2 vezes o ln de 2 menos 3,2 vai dar menos 1,81. Menos 1,81. Aqui a gente não precisa seguir com muitas casas decimais, não, porque o nosso interesse é basicamente no sinal aqui, do resultado, né? Então, menos 1,81 aproximadamente. Agora, a f de 2,5 vai ficar 2,5 vezes o ln de 2,5 menos 3,2. Isso vai dar menos 0,90 aproximadamente. Lembrando que o interesse nosso aqui é no sinal. Ainda não mudou o sinal, né? Era negativo na f de 2, permaneceu negativo na f de 2,5. Vamos calcular a f de 3 agora. 3 vezes o ln de 3 menos 3,2. Na f de 3 o resultado já foi positivo. Então, deu 0,09 aproximadamente. Isso traz o que para a gente como resultado? Traz que a mudança de sinal ocorreu de 2,5 para 3. Isso significa que nosso novo intervalo é esse aqui, 2,5 para 3.
certo? Na questão, pediu para utilizar como critério de parada o erro relativo, né? Então, como é que a gente calcula esse erro relativo? A gente pega os extremos do intervalo aqui, considerando que o 2,5 é o novo valor, né? É o valor atualizado do zero da função. Então, o erro pode ser calculado dessa forma aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. O erro, ele vai ser igual a 2,5 menos 3, isso em módulo, né? Dividido por 2,5. Então, isso vai dar 2,5 menos 3, dá menos 0,5. Em módulo, fica 0,5 positivo, dividido por 2,5, isso aqui dá 0,2. Então, o primeiro erro aqui é de 0,2, certo? Nós precisamos encontrar uma raiz cujo erro seja menor do que 10 a menos 1, que é 0,1, né? 10 a menos 1, deixa eu colocar aqui, é 0,1. Então, a gente precisa encontrar um zero, uma raiz para essa equação, cujo erro seja menor do que 0,1. Está em 0,2 ainda. Então, a gente precisa repetir esse processo aqui, né? Então, calculando, fazendo a próxima etapa, né? Vou passar uma linha, lembrando que a organização dos cálculos aqui é fundamental, certo? Vamos ver a segunda etapa aqui, k igual a 2. Então, calculando x2, nós teremos, né? Pegando agora, o novo intervalo é esse aqui, ó, de 2,5 a 3, né? Foi onde a gente viu que aconteceu a mudança de sinal. Então, tirando a média, 2,5 mais 3, dividido por 2. Então, isso vai dar 2,5 mais 3, dá 5,5, dividido por 2, dá 2,75. Então, esse aqui é o nosso novo zero da função, né? A gente já pode avaliar o erro, pessoal, para verificar se haverá necessidade de executar mais uma vez o processo. Porque se não houver a necessidade de executar o processo novamente, a gente não precisa fazer esse cálculo aqui, né, da f, dos valores dos extremos do intervalo, né, para decidir qual que é o novo intervalo. Então, a gente já calcula logo o erro aqui para verificar se vai ser necessário mais uma etapa, né? Então, calculando o erro. Nesse caso, nessa questão, foi dito no enunciado que deveria ser o erro relativo, né? Então, a gente faz o cálculo assim. A gente vai pegar 2,5, 2,75. E aí você escolhe se você pega o 2,5 ou o 3, né? Porque a distância para eles é a mesma, né? O 2,75 é o meio do caminho entre 2,5 e 3. Então, tanto faz você pegar como valor antigo o 2,5 ou 3. Mas para seguir aqui a lógica, né? Como 2,5 era nosso zero da função anterior, vamos pegar ele, né? 2,75 menos 2,5 dividido por o valor novo, que é 2,75. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter 2,75 menos 2,5, dá 0,25, agora dividido por 2,75, isso deu 0,009, que é menor do que 0,1, né? Isso significa o quê? Significa que a solução para essa equação já está aqui. O zero para essa função é 2,75, certo? Zero de f. Beleza, pessoal? Então, nesse caso, precisou apenas de duas etapas, né, para a gente conseguir chegar no zero da função com a precisão que o problema exigia. Lembrando que o método da abscissão, normalmente, ele é um pouco mais longo. Então, é o método mais eficaz que nós temos, ou seja, ele sempre funciona, no entanto, ele demora um pouco mais para chegar na resposta, com a precisão, com uma boa precisão. Esse foi um caso particular, em que a gente chegou na precisão com apenas duas etapas executadas, né? Mas não é a regra, certo? Bom, seguindo aqui, eu separei mais uma questão para trabalhar nesse vídeo, agora utilizando o método de Newton, né? Nós queremos o zero, a raiz dessa equação, que é apresentada aí, com a precisão de 10 a menos 2, usando o método de Newton, certo? Nesse caso, não foi especificado qual o critério de parada, né? Em casos assim, eu aconselho vocês a utilizarem como critério de parada o módulo da f de xk, certo?
aconselho utilizar esse aqui, porque é um valor que nós já vamos ter no próprio processo e é uma boa medida de precisão, certo? Ele avalia o quão próximo de zero está a f do valor que você encontrou como zero da função. Então, é uma boa medida de precisão. Bom, antes da gente partir para o processo em si, a gente precisa organizar essa expressão, ou seja, deixar na forma de uma equação mesmo, né? Igual a zero, vamos dizer dessa forma. Então, nós teríamos isso aqui, ó, 2x menos tangente de x igual a zero. Essa daqui, pessoal, é a nossa função, é a nossa f de x, certo? 2x menos tangente de x. Observe que nesse caso não foi dado um intervalo que contém um zero para essa função. Então, a princípio, nós precisaremos tabelar ela para descobrir o intervalo que contém um zero para essa função, certo? Então, nós vamos dar aqui alguns valores para x e vamos calcular a f desses valores, a f de x, né? Nesse caso, é 2x menos tangente de x. Para a gente verificar onde é que acontecem as mudanças de sinal, certo? Então, vamos chutar alguns valores para x aqui e calcular na função para ver o que acontece. Então, vou pegar aqui alguns valores negativos, né? Menos 2, menos 1, 0 e 1. Vamos ver o que acontece. Substituindo o menos 2, né? Nós vamos calcular aqui a f de menos 2. Ela vai ser igual a 2 vezes menos 2, menos a tangente de menos 2. Vamos ver quanto é que dá numa calculadora isso aqui, né? Lembrando que a calculadora tem que estar programada para trabalhar com radiano, né? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4. Corrigindo aqui rapidinho. Radiano. Então, menos 4. Menos tangente de menos 2. Tangente de menos 2. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes menos 2. Deixa eu colocar assim. Vai dentro com a expressão que nós temos que calcular, né? Menos a tangente de menos 2. Isso deu menos 6 ponto. Vou botar aqui. Menos 6,1850. Eu já vou colocar com 5 dígitos truncado, porque esses valores podem ser úteis para a gente mais adiante, certo? Calcular f de menos 1. A f de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 menos a tangente de menos 1. Colocando isso na calculadora, nós teremos 2 vezes menos 1 menos a tangente de menos 1. Ainda deu negativo, né? Deu menos 0,44259, pegando 5 dígitos após a vírgula, né? Calculando a f de zero agora. A f de zero é 2 vezes zero menos a tangente de zero. Isso aqui vai dar zero, né? Tangente de zero é zero e 2 vezes zero é zero. Então, o zero é uma raiz dessa equação. Já existe uma raiz exata, né, que é o próprio zero. Beleza, seguindo, vamos calcular f de 1. Então, substituindo, vai ficar 2 vezes 1 menos a tangente de 1. Isso aqui vai ser igual, né? 2 vezes 1 dá 2, menos a tangente de 1. Deu um valor positivo. Então, 0,44259. Deu um valor positivo. Por quê? Porque pense no seguinte, né? Antes do zero, os valores estavam negativos. Quando chegou em zero, o valor na função deu exatamente zero. Após o zero, o valor deu 0,44, já deu positivo. Então, para a gente não ficar aqui procurando valores aleatórios, o que é que a gente pode fazer em situações como essa, né? Vocês podem vir aqui no navegador de internet, colocar aqui GeoGebra, vai aparecer aqui logo na primeira opção. Pode colocar o GeoGebra clássico, né, onde eu cliquei, e a gente vai desenhar, vai escrever aqui a fórmula da função, f de x igual a 2 vezes x
2 vezes x menos a tangente de x. 2 vezes x menos a tangente de x. Tem que só ver o comando para tangente é tg, né? Com tudo minúsculo. Isso mesmo. tg com tudo minúsculo. Então, o gráfico da função que nós estamos trabalhando nessa questão é esse, pessoal. Olha, essa série de linhas, deixa eu colocar aqui, né, que formam esse formato de onda, né, na diagonal, enfim. Como a gente pode observar nos valores que a gente tomou, nos valores numéricos, nós temos um zero da função exatamente no zero. Aí existe um zero da função aqui entre menos 2 e menos 1, né, que a gente não conseguiu verificar na tabela. Então, a gente não conseguiu verificar na tabela porque essa função tem uma peculiaridade, né? A variação do gráfico dela é muito ampla. Então, sem a análise do gráfico, ficaria complicado descobrir o intervalo que contém zero dessa função, né? Só analisando a tabela de valores. Então, aqui com o gráfico, a gente vê claramente os intervalos que contém zero dessa função, né? De menos 5 a menos 4, de menos 2 a menos 1, de 1 a 2. Na questão, como não especificou qual intervalo queria, né? Quando tivesse a raiz da função, a raiz da equação, vamos pegar essa aqui, certo? Essa raiz aqui que está entre 1 e 1,5, né? Vamos pegar com uma boa precisão aqui, certo? Então, vamos considerar um intervalo que contém zero para essa função, um intervalo de 1 até 1,5, certo? Observando aqui o gráfico. Então, conclusão aqui, após a análise do gráfico, o intervalo que contém a raiz é esse aqui, o intervalo que vai de 1 até 1,5. Lembrando que tem vários outros, né? Vamos pegar esse para calcular esse zero aqui da função com a precisão de 10 a menos 2, que é solicitada no enunciado do problema, certo? Lembrando que no cálculo do zero de funções pelo metro de Newton, né, a expressão é xk é igual ao xk menos 1 menos AF de xk dividido pela F' de xk menos 1. Desculpa, F de xk menos 1 sobre a F' de xk menos 1, né? Essa expressão que a gente utiliza para encontrar as aproximações. Beleza. Como a gente pode observar, é precisada a derivada, né? Deixa eu colocar logo aqui. A derivada dessa função, F' de x, vai ser igual. Bom, a derivada de 2x é 2, né? Menos a derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x, né? Como você já sabe. Pronto, com isso a gente já consegue executar o processo, executar o método, né? Então, primeira etapa aqui, vamos colocar aqui, k igual a 1. Então, calculando o xk, né? Nós teremos que fazer essa conta. Nesse caso aqui, como k igual a 1, vai ser o x1, né? Então, o x1 vai ser o x0. Então, quem é que a gente vai tomar como x0 aqui, né? Lembrando que no método de Newton, a gente parte de um chute inicial, não do intervalo. Como a gente verificou que o intervalo que contém a raiz, esse intervalo de 1 até 1,5, a gente pode pegar qualquer número nesse intervalo, certo? Eu vou pegar aqui 1,2, mas pode ser qualquer número nesse intervalo aí, entre 1 e 1,5, certo? Pegando o x0 como 1,2, nós vamos ter o seguinte, xk menos 1, que é 1,2, menos AF de xk menos 1, AF de 1,2, dividido pela F' de 1,2. Nesse caso, a conta ficaria assim, né? 1,2 menos AF de 1,2 seria, vou botar um parêntese aqui, 2 vezes 1,2 menos a tangente de 1,2 sobre, substituindo a derivada agora, né? 2 menos a secante ao quadrado de 1,2. Então, substituindo, seria assim. Vamos fazer a conta na calculadora para ver quanto é que dá. Então, nós teremos o seguinte. Pegando aqui na calculadora, nós vamos ter, né, 1,2 menos
parêntese, 2 vezes 1,2 menos a tangente de 1,2, fechou o parêntese da tangente, fechou o parêntese do numerador da fração, né? Dividido por 2, vou botar um parêntese aqui, 2 menos secante ao quadrado. Algumas calculadoras já trazem uma tecla para secante, outras não trazem. Por quê? Porque a secante, pessoal, é o inverso do cosseno, é 1 sobre o cosseno. Então, se você quer calcular a secante, você pega 1 dividido pelo cosseno do valor. Nesse caso, 1,2, certo? Então, nós vamos colocar aqui 1 dividido pelo valor aí, que é o cosseno de 1,2. Lembrando que é ao quadrado, né? Porque secante é o quadrado aí, certo? Então, 1 dividido pelo cosseno de 1,2 ao quadrado. Ponto ao quadrado. Fechou o parêntese. O resultado aqui deu 1,11693,4. Vou pegar com 5 dígitos, certo? 1,16934. Então, essa daqui é a nossa primeira aproximação para o zero dessa função. Calculando o erro, nesse caso o erro nós iremos calcular através da f de xk, o módulo, né, da f de xk. Nesse caso seria o módulo da f de 1,16934, certo? Então, fazendo a substituição na função, né, a f desse valor tem que substituir na função 2x menos tangente de x. Essa conta seria assim, né? 2 vezes 1,16934 menos tangente desse valor, 1,16934. Vamos ver quanto é que dá isso, né? Isso aqui em módulo. Vou fazer na calculadora 2 vezes 1,16934 menos a tangente de 1,16934. Então, o erro já deu aqui, pessoal, já tirando do módulo, deu 0,016. 0,016. O erro, para a gente parar, tem que ser menor do que 10 a menos 2. 10 a menos 2 é 0,01. Aqui deu 0,016, então ainda está maior, né? Significa que a gente vai precisar executar o processo mais uma vez, certo? Então, executando aqui o processo mais uma vez, vou colocar aqui K igual a 2. É bom a gente passar uma linha para dividir aqui, né? Passar essa linha, foi a primeira etapa, agora a segunda. Tomando K igual a 2, né? Nós teremos aqui que o x2, lembrando que a gente substitui nessa expressão, né? Vai ser igual ao xk menos 1, x anterior, que foi 1,16934, menos a f desse valor, que é 1,16934, dividido pela f' desse valor, 1,16934. Colocando isso na calculadora, vai ficar, né? Vamos lá. 1,16934 menos a f de 1,16934. Então, substituindo aqui na função, né? 2x menos tangente de x. Então, vai ficar assim. Por um parêntese, 2 vezes 1,16934, seria os 2x, menos a tangente desse mesmo valor, 1,16934. Pronto, fechou o parêntese. Vamos agora dividido a parte de baixo, né? Na parte de baixo nós temos a f' de 1,16934. Lembrando que a derivada está aqui, né? 2 menos secante ao quadrado. Então, vai ficar 2 menos. Lembra que eu falei que a secante é o inverso do cosseno, né? Então, 1 dividido pelo cosseno do valor 1,16934. Fechou aqui esse valor ao quadrado, né?
Pronto, esse valor aqui ao quadrado. Pronto. Fechou o parênteses da divisão. O resultado deu, na calculadora científica, 1,16560. Esse aqui é a segunda aproximação. Vamos calcular o erro, né, para ver se a gente já pode parar o processo. Então, o erro, nesse caso, nós escolhemos a f de xk, seria a f de 1,16560. Então, calculando esse valor, substituindo na função, vai ficar o seguinte, né? A função é 2x menos tangente de x. Então, 2 vezes 1,16560 menos a tangente 1,16560. Fechou parêntese, igual. Já deu um erro aqui, ó, de 0,00017, que é menor do que 10 a menos 2. Então, nós podemos parar. O zero da função, pessoal, é esse valor. Esse aqui é o zero de f, certo? Esse é o zero de f com a precisão que o problema exigiu lá. Beleza? Então, tá aí uma questão, quer dizer, duas questões, estão aí duas questões, né? Uma utilizando o método da abscissão, uma outra utilizando o método de Newton, tá certo? Espero que possa ajudar aí na compreensão do conteúdo, na revisão do conteúdo. E é isso, pessoal. Até uma próxima.